E assim termina esse microciclo introdutório, se hipoteticamente os incrementos forem de 5%. Ah, Baladã, tem uma dúvida. Meu aluno é muito destreinado, iniciante, não suporta o impacto. Preciso dar um incremento menor, ou seja, talvez metade, um incremento de 2,5% apenas por sessão. Sem problema, também criei esse exemplo para poder ficar fácil você que está aí do outro lado visualizar. Olha só, o mesmo exemplo, o mesmo aluno, o mesmo exercício, a mesma bateria de testes, calculando os incrementos e as sessões, se o incremento, a progressão for de 2,5%, metade do incremento que a gente deu nesse exemplo que a gente acabou de fechar um microciclo de introdução. Continua a periodização sendo feita apenas por intensidade. Lembra que 5% representava 14 quilos que tinha que ser fracionado nas 3 séries, já que você iniciou o planejamento com 3 séries, e eu arredondei para 15 quilos para ficar 5 quilos em cada série? Muito bem, metade, se 5% representa os 14 quilos que tem que ser fracionados, 7 quilos é o que representa 2,5%. O mesmo microciclo introdutório, que vai de 40% a 60% do volume de trabalho. Baladã, a intensidade desse microciclo é 40%? Não, meu filho, a intensidade é 60% lá do volume que você escolheu, que é 37 quilos, que representam 60% de 1 RM, lá nos testes, na bateria de testes lá de carga máxima preditiva e de resistência máxima. A mesma configuração, só que com 2,5% de incremento. Primeira sessão, a periodização não é apenas por intensidade? As repetições se alteram? Não, mesma coisa. 9 repetições na primeira, que ele fez até o talo lá na bateria de testes, 7 na segunda e 4 repetições na terceira série. 37 quilos, isso representa 40%. É o início do trabalho. Matviev disse em seus anais de pesquisa, em suas compilações, que ao final da bateria de testes, o seu atleta tem 40% do volume de trabalho daquilo que ele pode alcançar ao longo da periodização do macrociclo integral completo. Então a primeira sessão não muda nada. É a mesma coisa que foi feito lá no outro exemplo com 5% de incremento. Isso aqui vem da bateria de testes lá, de carga máxima preditiva e de resistência repetições máximas. Segunda sessão, mexe no volume de repetições? Não. Por quê? Porque o incremento é apenas por intensidade. Continua uma de 9, uma de 7 e uma de 4. Lembra que eram 14 quilos, que eu arredondei para 15, que vai ficar 5 quilos em cada repetição? Agora são 7 quilos divididos, fracionados nas 3 séries. Ou seja, dá mais ou menos aí 2,5 kg em cada série. Porque daria 7,5 kg. Como não existe 7,5 kg, ou até existe, dependendo da academia, do ajuste lá, eu quis aqui arredondar para ficar mais fácil de colocar no slide. 37 quilos, representa 40%, que é a primeira sessão, mais 2,5 kg vai dar quanto? 39,5. Ou seja, uma de 9 repetições com 39,5, uma de 7 repetições com 39,5 e uma de 4 repetições com 39,5. Isso representa quantos por cento do volume de trabalho? 42,5%. Por que Baladã não pula de 40 para 45? Porque você não escolheu mais 5% de incremento, meu filho. Olha ali no canto superior direito. Você não disse que teu aluno é fraco e não suporta a pancada? Tu não escolheu 2,5%? Tá aí, 2,5%. Ah, Baladã, então vai dar uma maior quantidade de sessões? Óbvio que vai. Um microciclo vai ter uma quantidade maior de sessões. Está na literatura. Lembra aquela nota especial daquele slide que ficou piscando lá no início do módulo? Então é a mesma coisa. Terceira sessão, a mesma quantidade de repetições, uma de 9, uma de 7 e uma de 4.
Preciso aumentar mais quanto? 7,5 kg, fracionados nas 3 séries. Então, em cada série, mais 2,5 kg. De 39,5 pula para 42. Isso representa 45% do volume total de trabalho que o teu atleta pode chegar. Pela milionésima vez, isso não é intensidade. Intensidade é 60% de um RM, que representa 37 quilos. Beleza? E você está incrementando por intensidade. Então as repetições continuam com 9, 7, 4. Quarta sessão, mesmo volume de repetições, aumenta mais 2,5 kg em cada série, de 42 vai para 44,5. Isso representa 2,5% a mais de incremento. De 45 vai para 47,5% do volume de trabalho que o teu atleta pode chegar. Lembrando que esse microciclo vai de 40% do volume de trabalho até 60% do volume de trabalho. Quinta sessão, uma de 9, uma de 7, uma de 4, com 47 quilos em cada uma das séries. Isso representa 50% do volume de trabalho dentro do microciclo de introdução, que vai de 40 a 60. Sexta sessão, depois de 50 não tem a queda, o decremento é o dobro do incremento. Se o incremento são 2,5%, o decremento vai ser quanto? 5%. De 50 cai para 45, ou seja, de 47 não são 2,5 kg o incremento, o decremento vai ser quanto? 5 quilos. De 47 volta para 42, e aí ele se reestabelece na sétima sessão, mais uma vez, mais um decremento, que é o dobro do incremento. De 42 vai para 37, recuperou até 40, porque é a característica do microciclo. Não foi o Baladan que inventou, foi o Matveev, o cara que ganhou tudo com a extinta União Soviética. Só isso. Você quer discutir com o cara. Oitava sessão, continuação. 9, 7, 4, 49,5 kg. Isso representa 52,5% do volume de trabalho que o teu atleta, cliente, aluno de personal pode chegar dentro do microciclo de introdução, que vai de 40% do volume, que é o início do trabalho, até 60% do volume total de trabalho que o teu atleta, aluno, cliente de personal pode chegar. Nona sessão, 974, com 52 quilos, ou seja, 2,5 kg a mais em cada série. Isso representa 55% do volume. Décima sessão, de 52, mais 2,5 kg em cada sessão, 54,5 kg, representa 57,5% do volume de trabalho. Última sessão do microciclo, 11ª sessão, uma de 9 repetições na primeira com 57, na segunda série 7 repetições com 57 quilos novamente, na terceira série 4 repetições com 57 quilos na terceira série. Isso representa 60% do volume total de trabalho que o teu atleta, aluno, cliente de personal pode chegar, finalizando o microciclo de introdução, que vai de 40% a 60% do volume total de trabalho. Fechou. Esse é o modelo de um microciclo só para o supino, um único exercício, com incrementos numa periodização, se for por intensidade. E aí fica assim, ó. 9, 7, 4, certo? As 11 sessões, a disposição gráfica das 11 sessões. 9, 7, 4 são as repetições em cada série, que são repetições até a falha, realizadas lá na bateria de testes, de teste preditivo de carga máxima, de teste de resistência e repetições máximas. 9 na primeira, 7 na segunda, 4 repetições na terceira. 37 quilos, 39,5, 42, 44,5, 47. Recupera novamente para 42, recupera novamente para 37. Sobe novamente para 49,5, 52, 54,5, finaliza a última sessão do microciclo de introdução com 57 quilos, que corresponde a 60% do volume de trabalho que o teu aluno, cliente, atleta pode chegar.
Vamos montar agora um modelo de periodização com o mesmo exemplo, só que eu não quero periodizar por incremento na intensidade. Eu quero periodizar e incrementar por volume de trabalho. Presta atenção. O mesmo supino, o mesmo exemplo hipotético, o mesmo aluno com 100 quilos, a mesma carga de aquecimento, 30%, a mesma carga para iniciar os testes de carga máxima preditiva, 50% do peso corporal, no caso foi 50 quilos, porque o aluno aqui fictício tem 100 quilos. Ele realizou 3 séries, uma de 9, uma de 7, uma de 4, até o talo, porque Matviev desenvolveu assim. Isso dá um volume total de 20 repetições. Esse volume de repetições representa 40% do início do trabalho. Preciso achar 100%. 100% corresponde a 50 repetições. Baladão, por que eu preciso achar 100%? Se você não achar 100%, como é que você vai escolher o incremento que você quer dar, meu filho? Então, 50% de repetições é 100% do volume de repetições. Tudo bem? Se eu sei que 50 repetições corresponde a 100% do volume de repetições, faço uma regra de 3 para saber quanto é o quê? 5% de incremento, que nesse caso hipotético foi o incremento que eu, Rodrigo Baladã, escolhi para incrementar no supino, com relação ao volume, porque agora a periodização é só por volume. Faço a regra de 3, 5% de incremento no volume equivalem a 3 repetições. Ou seja, de sessão para sessão, eu vou ter que aumentar 3 repetições. E essas 3 repetições, elas precisam ser fracionadas. Ficou mole, porque não são 3 séries? Lembra lá, uma de 9, uma de 7, uma de 4? Isso representa o quê? 40% do volume inicial de trabalho que o teu aluno, atleta, cliente de personal pode chegar. Tá aqui, ó, calculando os incrementos e as sessões com 5% de incremento. Se a periodização for por volume, são 3 repetições de incremento a cada sessão e essas 3 repetições têm que ser fracionadas entre as séries. São 3 séries. Ficou ridiculamente fácil agora, quando a periodização nesse exemplo aqui é apenas por volume. Primeira sessão. Vem lá da bateria de testes de preditivo de carga máxima, de resistência de repetições máximas. Uma de 9, uma de 7, uma de 4. Isso dá quantas repetições? 20 repetições. Isso representa o quê? 40% do volume. Da onde que saiu esses 37 quilos, Baladã? Foi os 60% lá da carga que você escolheu. Lembra, meu querido? Fez o teste preditivo de URM, deu 61,5 pelo fator de correção lá da equação da tabela de Bechler. Escolheu 60% de 61,5 dá 37 quilos. Essa é a primeira sessão que vem lá de trás da bateria de testes. Essa periodização é só por volume. Ficou fácil. Não são 3 repetições a cada sessão? São 3 séries? Uma repetição por série. Agora ficou ridículo. 9, 7, 4. Segunda sessão, aumenta 1, de 9 vai para 10. De 7 vai para 8, de 4 vai para 5. Não eram 20 repetições na primeira sessão? Passa a ser 23 repetições o volume total, com os mesmos 37 quilos. Observa aqui agora que na periodização anterior, por intensidade, eram as repetições que não se alteravam. Agora é o peso que não se altera, porque o teu aluno só quer suportar, ele só suporta aumentos no volume de repetições, não suporta estresse mecânico, aumento de carga. Então o peso vai continuar 60%, que corresponde a 37 quilos. Está aqui, 3 repetições a mais a cada sessão. De 9,74 passou para 10,85. Depois, 50% do volume, de 45 para 50. Era 10,85, passou para 11,96. 26 repetições, 3 a mais do que a sessão anterior. Quarta sessão, tem o decremento, e o decremento é o dobro, não é? Então, de 50 volta para 40. Preciso reduzir o quê? Não eram 3 repetições o incremento? Preciso reduzir 6 repetições. A quarta sessão é fotocópia cuspida e escarrada da primeira sessão.
Quinta sessão, 12, 10 e 7, 29 repetições. Representa 55% do volume total de trabalho que o teu aluno, cliente e atleta pode chegar. Sexta sessão, última sessão do microciclo de introdução, que vai de 40 a 60, uma de 13, uma de 11 e uma de 8. 32 repetições. Consegue entender agora por que tem aluno que treina e tem resultado? E tem aluno que treina e não tem resultado? Isso são só 6 sessões, amigo. Um microciclozinho. Uma periodização ridícula por volume. O cara na primeira sessão tinha um volume de apenas 20 repetições. Após 6 sessõezinhas, esse volume de repetições total nas séries, nas 3 séries, sai de 20 para 32. É quase 50%, amigo. Você tem noção do que é isso? É muita coisa. Aí depois você não sabe por que o aluno tem resultado. Porque isso aqui são só 6 sessões. O cara passa o mês inteiro fazendo 30 sessões, 20 sessões, continua com a mesma porcaria. Tem condição de mudar? Não, não tem condição de mudar. Só que você tem que fazer isso, não é só para o supino, não. É para o supino, para o leg press, para o agachamento, para a puxada, para o shoulder, para o desenvolvimento, para a rosca bíceps, tríceps, para o abdômen, para a panturrilha, para tudo, amigo. Humanamente impossível. Por isso que existe o HTS. Porque eu que não seria burro de carga para ficar fazendo isso na mão. Abro aqui um parênteses para comentar aqui para você que está aí do outro lado me assistindo, você ter uma ideia por que o HTS foi desenvolvido. Uma das minhas primeiras alunas lá anos atrás, no início dos anos 2000, a Lívia, quando eu estava aprendendo lá, tinha acabado de pegar todos os ensinamentos lá do curso do Galo, né, o meu mestre, o meu mentor, e aprendi a periodizar, que é isso aqui que eu estou te mostrando. Eu fui fazer a periodização dela. Fui para academia, fiz os testes de carga máxima, fiz os testes de repetição máxima. Era a série única, a série dela. Ia malhar segunda, quarta e sexta, só queria malhar membro inferior. Membro superior, ela falou que poderia ficar tranquila que ela mesma malhava. Beleza. Montei os exercícios, fiz a avaliação, escolhi a melhor estratégia a ser adotada, fiz todos os testes. Na boa, acredite se quiser, comecei a periodização dela 4 horas da tarde. Isso foi num domingo. Fiz avaliação no sábado, durante o dia, comecei a fazer a periodização no domingo, 4 da tarde. Fui acabar 2 horas da manhã, para ter que acordar 5 horas da manhã de segunda, com 3 horas de sono nas costas, para poder ir trabalhar. Com uma aluna, uma série únicazinha, só de membro inferior. Foi aí que me deu o start, eu falei, não tem menor condição. Só que o HTS ele nunca pôde ser feito antes, por quê? Porque custa muito. Você mandar uma empresa de programação, você que está aí do outro lado, se você não tem ideia, você pode ter certeza, o HTS inteiro, que é o GTI mais o GTF, que é o gerador de treinamento de força e cardio, né, custou praticamente um apartamento, amigo. E talvez dependendo do local, do país, do Brasil, custou mais do que um apartamento. Por isso que, obviamente, ele não foi lançado antes. Porque Rodrigo Baladã não tinha isso, ó, dinheiro para investir. Ah, Baladã, até hoje você já recuperou o teu dinheiro? Não. Se eu fosse fazer o HTS, que é o GTI mais o GTF, pensando no retorno do dinheiro que eu gastei, eu não teria nem feito. Eu pensei no meu retorno no bem-estar, no meu bem-estar. Porque não tem a menor condição de eu continuar prescrevendo treinamento, trabalhando na parte prática, né? Fazendo a clínica, trabalhando com os meus alunos. E tendo um trabalho, né, diferenciado, de qualidade, fazendo isso na mão. Então eu pensei no meu bem-estar. Eu não pensei nem em ganhar dinheiro inicialmente com isso. E aí eu abri, obviamente, para a educação física, para você que está aí do meu lado, porque se o nível da educação física melhora, é bom para o Baladã, porque o Baladã está inserido dentro de uma mesma categoria. Nós somos colegas de profissão, não muda nada entre nós. Então, se melhora para você prescrever o teu treino, a tua prestação de serviço, melhora para mim, porque a imagem da educação física cada vez mais pode ser vista como uma profissão séria, de qualidade, com ciência, com embasamento, com planejamento, entendeu? Um médico, quando vai te prescrever lá um medicamento, ele não prescreve lá Bangu, não. Ah, toma aí qualquer coisa.
Ele analisa, ele faz anamnese, ele identifica, ele vê qual é o fármaco, qual é a farmacocinética, qual é a interação medicamentosa, se tem relação com excreção, com renal, enfim, problema, se é hepatotóxico ou não, se você tem problema, entendeu? Urinário ou hepático, enfim, ele analisa tudo. Ele tem um planejamento dentro do processo avaliativo dele, que ele faz contigo, para te prescrever medicamento A, B ou C. Por que na educação física não muda nada? O médico prescreve medicamento, a gente prescreve exercício. Só que em academia de ginástica isso é uma zona. E aí negodeia o Baladão, porque o Baladão fala a verdade mesmo. Porque isso aí que eu estou te mostrando não é feito dentro da educação física. 0,0000001% da educação física faz isso aí que eu estou te mostrando. E não estou dizendo que você tem que fazer exatamente isso aqui igual, não. Foi o que eu mostrei nos módulos anteriores. O errado é não periodizar. Ah, Baladão, eu vou seguir um modelo diferente de periodização do que o teu. Sem problema nenhum. Eu não sou dono da verdade. Quem sou eu? Eu sou um Zé Ninguém. Mas você precisa periodizar. E eu posso te dizer que a tua sessão 2 ela tem que ser superior à sessão 1 do teu aluno. E assim sucessivamente. Senão aí esse é o problema, esse é o erro. E isso dá muito trabalho. Muito trabalho. Por isso que tem lá o personal fajuto que diz que não faz diferença nenhuma periodizar. Só que ele diz que não faz diferença e ele nunca leu um artigo científico na vida. Ele não sabe nem como é The Books on the Table em inglês. Então, assim, vai querer dizer o quê? Que periodizar não funciona? Não funciona porque dá trabalho, né? É humanamente impossível fazer isso na mão, extremamente desgastante, estressante. Imagina você com 10 alunos de personal. Não tem a menor possibilidade. Eu acho que eu estou ganhando dinheiro botando esse preço, esse curso, com essa qualidade que você está vendo a esse preço? Você acha que eu tenho lucro com isso? É óbvio que não. A minha intenção é disseminar essa desgraça para a educação física, para de uma vez por todas, pelo amor de Deus, para fazer o cara lá no norte do Nordeste ter acesso a isso e ver se ele consegue fazer isso, nem que seja na mão. Se ele não conseguir fazer na mão, que ele acesse o HTS. Você acha que eu tenho lucro colocando um curso desse, com esse conteúdo, com essa quantidade de horas, a esse valor? Tu jura mesmo que eu tenho intenção de ganhar rios de dinheiro botando esse curso que você está aí assistindo, com esse nível técnico, com essa quantidade de evidências, que tem artigo aí que eu já te mostrei nos módulos anteriores, que nem ainda foi publicado, só foi aceito. Você acha mesmo que esse curso que você comprou por esse valor é para eu ficar rico? Pelo amor de Deus, né? É óbvio que não. Isso é para eu disseminar a informação, o conhecimento, né, que existe na literatura para a massa da educação física. Foi isso que me ensinaram e eu fiz um juramento. O conhecimento ele é para ser partilhado, ele é para ser compartilhado e exposto para todos os nossos colegas de profissão. Eu não escondo o jogo, não. Tem cara que tu vai para o curso e esconde jogo, é pilantra, não diz a verdade, esconde, quer o conhecimento só para ele. Eu não tenho esse tipo de vaidade, não. Eu tenho a minha parte acadêmica e tal, sabe, de dar aula, mas eu não tenho essa coisa de não, eu tenho que ser o detentor do conhecimento. Para mim, todo mundo tem que ser igual. Então, isso é um desabafo que eu faço aí para você que está aí do outro lado, para você poder entender por que você teve acesso a esse curso, que, modéstia à parte, é um curso com conhecimento, informação e conteúdo ímpar, por esse preço que tem aí, que você adquiriu esse curso. Então, vamos seguir, vamos dar prosseguimento aqui. Olha só, fechamos aqui essa periodização por volume apenas, com 5% de incremento. Baladã, meu aluno ainda não está aguentando 3 repetições a cada série. Ou seja, a cada sessão, uma repetição por cada série, 3 séries, 3 repetições por sessão. Não está aguentando. Tá bom? Primeiro aqui a gente tem que entender graficamente como é que funciona. Tá aqui, ó. Mesma coisa, a periodização é por volume de repetições. Então a carga é fixa, 37 quilos, que corresponde a 60% de 1 RM, que foi feito lá na bateria de testes lá, de carga máxima preditiva, de resistência e repetições máximas. Volume de repetições na primeira, total 20. São 3 repetições, que corresponde a 5%, 23, depois 26, retorna o decremento, que é o dobro do incremento, novamente para 20, pula para 29, termina a última e sexta sessão do microciclo de introdução, com 32 repetições fracionadas nas 3 séries. Terminou o microciclo de introdução num modelo de periodização apenas para o supino. Numa periodização por volume, é surreal. Imagina quem faz série ABC.
Tem 30 exercícios, 10 na série A, 10 na série B e 10 na série C. Sem condição, cara. Enfim, mas eu preciso mostrar o que existe de evidência na literatura e por que periodizar é tão difícil e não é disseminado. Porque dá muito trabalho e muita gente não tem acesso a essa informação. Aqui agora, conforme eu falei no exemplo fictício aqui, Baladã, meu aluno não aguenta, ainda não aguenta aumentar 3 repetições de sessão para sessão. Tá bom. 3 repetições de sessão para sessão correspondem a 5% de incremento no volume de repetições. Coloquei aqui um exemplo fictício com 2,5%. Periodização só por volume. Se 3 repetições correspondem a 5%, uma repetição e meia corresponde a 2,5%. Baladã, não existe uma repetição e meia por aumento. Óbvio que não. Então pode ser ou arredonda para mais, para 2 repetições a cada sessão, ou diminui, arredonda para menos, uma repetição. Tu não está reclamando que o teu aluno não suporta o estresse de 5%, que equivalem a 3 repetições? Então vamos arredondar para baixo. 2,5%, estou arredondando para baixo, uma repetição a mais. Ou seja, exatamente isso que você pensou. Só isso, Baladã. Uma repetiçãozinha a mais por cada sessão é uma repetiçãozinha a mais por cada sessão. E isso já gera quebra na homeostase de repouso e novas adaptações fisiológicas. Com uma repetiçãozinha a mais, deixa o teu aluno se entalar, se peidar e empurrar aquela repetição a mais. Então, primeira sessão, volume total de 20 repetições, que é uma de 9, uma de 7, uma de 4. Os 37 quilos continuam desde lá da bateria de testes. Isso corresponde a 40%. Segunda sessão, tem que dar um incremento de quanto? 12,5% de uma repetição. 9, 7, 4, aumento na primeira série. 10, 7, 4. Um volume de 21 repetições. Dei o incremento. Uma repetição corresponde a 2,5% de incremento. Terceira sessão, mais uma repetição. Não era 21 repetições, o volume dividido, fracionado nas 3 séries? Vai para 22 repetições, mais 2% de incremento no volume de trabalho, correspondendo aí a 45%. Quarta sessão, mais um incremento de 22 repetições do volume total, mais uma repetição, 23. 47,5% do volume total de trabalho que o teu aluno, cliente, atleta pode chegar dentro do microciclo introdutório, que vai de 40% a 60% do volume de trabalho, não é da intensidade. A intensidade, 37 quilos, corresponde a 60% de URM que você fez lá na porcaria dos testes, pelo amor de Deus. Não me mande pergunta depois. Baladã, 40% a 60% é o que? A intensidade, o microciclo introdutório? Eu juro que eu vou te xingar de tudo quanto é nome e não vou te responder. Quinta sessão. A quarta sessão não era um volume total de 23 repetições? Quinta sessão, 24 repetições. Com os mesmos 37 quilos, que representa 60% de URM. Isso corresponde a 50% do volume total de trabalho. Sexta sessão tem um decremento. Decremento é o dobro. Volta para 2 repetições a menos, porque o incremento é uma repetição, o decremento são 2 repetições. De 24 cai para 22. Tem mais um decremento. Então, de 22 cai para 20 repetições, fracionados nas 3 séries. Próxima página. Oitava sessão. 25 repetições fracionadas nas 3 séries. Corresponde a 52,5% do volume total de trabalho que o teu atleta, cliente, aluno de personal pode chegar. Nona sessão, uma repetição a mais, volume total de 26 repetições. 10ª sessão, mais uma repetição, 27 repetições. E na 11ª e última sessão do microciclo introdutório, que corresponde a 60% do volume máximo de trabalho que ele pode chegar, 28 repetições. Baladã, 2,5% você arredondou para uma repetição por cada sessão de treino. Ficou muito baixo. Posso arredondar para 2? Pode, meu filho. Se 2,5% equivale a 1,5 repetições e não existe uma repetição e meia, como é que você faz uma repetição e meia no supino? Você estica uma inteira, aí depois volta e só estica até a metade. É isso? Não. Então você pode arredondar para cima. Então ficaria como?
Ao invés de aumentar uma em uma repetição, aumentaria 2 em 2 repetições. E o decremento, se fossem 2 repetições de incremento, o decremento seria o quê? O dobro, 4 repetições. Acabou, sem mistério, uma periodização só do microciclo introdutório, só do supino, numa periodização por volume. Falta microciclo condicionante 1, condicionante 2, condicionante 3, choque e recuperativo. Pô, Baladã, você não fez aqui, ó, cretino. Você acha que eu vou fazer um curso de 60 horas para ficar escrevendo isso na caneta? Foi para isso que eu criei o HTS. Não vai ser num curso que eu vou escrever isso na mão e vou ficar 3 dias aqui mostrando como se faz todos os microciclos. Você não tem a característica gráfica dos microciclos? É só seguir a periodização. Tá aqui graficamente como é que fica. O volume total de repetições, a carga é fixa 37 quilos, que corresponde a 60% de um RM, que foi obtida lá na bateria de testes de carga máxima preditiva. Volume de 20 repetições, depois de 21, de 22, 23, 24. Decremento, recupera para 22, depois recupera para 20, volta para 25, 26, 27, 28. Esse vermelhinho aqui que está escrito como 23, está errado aqui o número, mas são 22 repetições, tá? O decremento de 24 desse bastão azul, que corresponde aí a 50% do volume, quando baixa para 45, o decremento é o dobro, então volta para 22. E depois mais novamente 2, volta para 20, tá? Esse 23 aí depois do bastão azulzinho, claro que é 24, são 22 repetições. É só número, errei aqui o número digitado, tudo bem? E segue a periodização, graficamente tem essa disposição com 11 sessões. Só para o supino, amigo. Quer montar na mão? Se vira. Exatamente isso que você vai ter que fazer. Se quiser periodizar, fundamentado por evidência científica. Periodizando com alternância das variáveis. Agora o bicho vai pegar. Baladã, quero mexer no volume e na intensidade do treinamento simultaneamente. Como é que eu faço isso? Cenas dos próximos capítulos.